Antes de participarmos da ceia, eu quero brevemente deixar para você um pensamento bíblico e quero usar como título: Como exercer a autoridade. Como exercer a autoridade. Eu quero usar o texto, palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 28, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele encontra-se com os discípulos, e essas palavras são endereçadas aos discípulos de Jesus. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Então, endereçada a nós, igreja, povo de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quanto de autoridade que Jesus tem? Quanto? Queridos, e esse texto é tão impressionante, ele diz: nos céus e na terra. Perceba que Jesus divide a existência em duas dimensões. Uma dimensão no céu e outra dimensão na terra. E Jesus diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, acima do sol e também debaixo, abaixo do sol. Nessas duas dimensões. Precisamos entender isso, queridos. A nossa vitória, a vitória da vida cristã, começa na esfera espiritual, e chamamos a existência e materializamos essa vitória aqui na terra. Muitos cristãos ainda vivem meio como que, olhando aqui para baixo. Pastor, ore para mim, pastor. Irmão, levanta um pouquinho a cabeça. Olha um pouquinho essa dimensão espiritual. Perceba essas verdades espirituais. Então cristão galinha, fica ciscando assim, olhando para o chão. Você precisa dar uma unção da águia, subir assim, acima das tempestades, ver Deus agindo, Deus movendo, o que Deus está fazendo. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. O versículo 19 diz: portanto vão e façam discípulos. A nossa missão, fazer discípulos de todas as nações. Não existe nenhuma pessoa que Deus quer excluir. Absolutamente Ele inclui todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este ano nós temos trabalhado o tema herdeiros da justiça. Sabemos que herança não é conquista. Herança você recebe, você não conquista uma herança. Justiça, falamos muitas vezes que justiça é um estado, é um lugar, estado perfeito. Aprendemos bastante sobre isso. Mas dentro desse tema, como herdeiros de Deus, herdeiros da justiça, existe este aspecto muito importante da nossa herança, que é a autoridade que Cristo Jesus nos deu. Ele nos delegou a autoridade. E precisamos aprender a exercer essa autoridade que Cristo Jesus deu, delegou, entregou a cada cristão. O primeiro ponto da nossa mensagem, da nossa ministração é toda a autoridade. A Bíblia Sagrada é muito clara ao dizer que toda a autoridade nos céus e na terra pertence somente a Cristo Jesus. Amados, isso é muito importante você saber. Toda autoridade nos céus e na terra pertence ao Senhor Jesus. E aí já cabe uma primeira pergunta, uma primeira reflexão. Se toda autoridade pertence a Jesus, está nas mãos de Jesus, quanta autoridade que Satanás e seus demônios possuem? Nenhuma. Por que você tem medo de quarto escuro? Por que você tem medo de vulto? As trevas, os poderes malignos têm a autoridade que você atribui a eles. Só. Pastor, eu preciso orar, porque acho que tem um mal olhado na minha empresa. É uma autoridade que você está dando para esse negócio. Você pode dizer assim: saia daqui em nome de Jesus, pronto. O pessoal às vezes pega no meu pé e diz assim: Pio, quando você ministra libertação a algumas pessoas, só falta você pedir, por gentileza, Satanás, saia daí. Mas não precisa gritar muito. A autoridade é exercida com base no poder delegado. É assim que funciona. É assim que funciona.
Então, precisamos entender que toda autoridade pertence ao Senhor Jesus. Por que pertence a Jesus? Porque Deus o Pai entregou essa autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. Depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, Cristo Jesus foi revestido de poder e autoridade. Sendo Jesus Cristo o portador de toda autoridade, então nós precisamos entender que estando nele, eu e você estando nele, nós recebemos, emana dele a nosso favor também essa autoridade. Você pode dizer amém? Essa é verdade? Sendo Jesus Cristo então detentor de todo o poder, somente Ele pode delegar autoridade. Só Ele, somente Jesus. E nesse texto é o que exatamente Jesus Cristo faz. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O versículo 19 ele diz: portanto, vão. É como se ele estivesse recebendo o poder e a autoridade e delegando e entregando. Portanto, vão e façam. Essa expressão, portanto, por isso, por eu ter toda a autoridade, eu estou enviando vocês debaixo da minha autoridade. Com isso, Jesus Cristo está delegando, dando essa autoridade, transferindo a autoridade que ele recebera do Pai à igreja. Aleluia. Isso significa que, além de Cristo Jesus, aqui na terra, quem possui também a autoridade? Pergunta para mim, quem? Somente a quem Jesus Cristo compartilhar a sua autoridade. E a quem ele compartilhou essa autoridade? A quem? A igreja. Isto mesmo, é a igreja do Senhor Jesus que tem autoridade sobre a face da terra. Irmãos, vamos entender isso. A igreja, o corpo de Cristo, é a única agência legal estabelecida sobre a face da terra por Deus. É a única agência. Isso significa que tudo que Jesus faz sobre a terra, ele faz através da igreja. Ele usa a igreja como instrumento, como canal para a autoridade dele, para o poder dele fluir sobre a terra, para manifestar a vontade dele aqui na terra, assim como a vontade dele é feita nos céus. Olha a autoridade de Cristo Jesus, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Amém, é isso aí. Lembre que a Bíblia é um espírito, a Bíblia é viva. Quando a Bíblia fala algo, você diga, eu recebo, amém? A Bíblia está dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo, amém? E o texto diz, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai. E sabemos que o lugar à direita do rei é o lugar de maior honra, é o lugar de maior governo, de maior autoridade. Esse texto fala sobre a autoridade de Jesus Cristo, que está assentado à direita do Pai. Você que estudou história na escola, sabe que o lado direito do governo, do rei, é o lugar de maior honra, de maior autoridade. E Jesus Cristo se assentou exatamente à direita do Pai. Colossenses 1:17 diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo é sustentado por Cristo. Ele tem poder e autoridade para sustentar todas as coisas. É Ele quem não permite que o mundo entre em colapso. Nele tudo é estabelecido e permanece em ordem e em paz. Em Cristo tudo nele subsiste. Você que na aula de biologia não gaseou aquela aula, estudando um pouquinho o corpo humano, você sabe que o corpo humano é feito de a grande circulação e a pequena circulação. Lembra dessa aula de biologia? Lembra? Mais ou menos. Isso significa que o seu coração está bombeando sangue, e ele entra por cada capilar, por cada vasinho, levando alimento, levando os nutrientes, a nutrição para o seu corpo. Isso significa que o sangue chegando lá numa parte do teu cérebro, ou lá no dedinho do teu pé, isso funciona perfeitamente, porque isto é sustentado por Jesus. Eu não sei se você percebeu, o texto diz que em Jesus
tudo subsiste. Tudo subsiste. Tudo é sustentado por Jesus. Por que os planetas, as estrelas, esse movimento nos cosmos aí, por que não existe choque, não cai uma estrela sobre o Brasil e arrebenta tudo, o mundo e tal? Porque tudo subsiste nele. Tudo é governado por ele, tudo é sustentado por ele. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É assim. Mas sabe, é que eu recebi uma notícia. Tudo nele subsiste. Tudo nele subsiste. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Queridos, não é maravilhoso você dizer assim: aleluia, Jesus, Jesus, eu te louvo. Tremendo, já pensou no privilégio que nós temos? No privilégio que nós temos de dizer: Jesus, eu te louvo. Nele tudo subsiste. Que coisa tremenda. Olha o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo. Que corpo? A igreja. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse versículo 18 de Jesus é o cabeça da igreja. Esse mesmo Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, que sustenta todas as coisas, possui a atribuição também de ser o cabeça da igreja, a autoridade máxima da igreja. Ele guia a igreja através do Espírito Santo. Ele protege a igreja, porque a igreja é o seu próprio corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: ninguém odeia o seu próprio corpo. Isso significa que nós temos o amor de Jesus como corpo dele, como corpo de Cristo. Por não existir a possibilidade de separar a cabeça do corpo, o corpo legalmente pertence ao corpo. O corpo legalmente pertence à cabeça, a cabeça legalmente pertence ao corpo. Isso significa que legalmente o corpo recebe a autoridade que está na cabeça. Entenderam? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está sentado à direita do Pai. Ele possui toda a autoridade. E a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Como cabeça, ele tem toda a autoridade. Como não tem como separar o corpo da cabeça, a autoridade da cabeça está no corpo. Aleluia. A autoridade de Cristo Jesus foi delegada a nós, filhos de Deus. Autoridade. Eu já compartilhei essa ilustração, já ouvi em muitos livros. Você sai dessa reunião, está aí dirigindo o seu carro na rua, em determinado local tem um policial, polícia militar. E ele vai no meio da rua, estende a mão para você. O que você vai fazer? Parar. Você para. Por que você para? Porque esse policial tem autoridade para te parar. Esse policial, ele não tem poder para parar você. Ele não tem poder, mas ele tem autoridade. Ele não consegue, ele não pode parar os carros e dizer assim: eu sou o quê? Eu sou o Superman, né? Meu tempo era outros heróis, né? Eu sou o Superman, por isso que eu estou parando você. Ele não tem esse poder, mas ele tem autoridade. Por causa da autoridade que ele está investido dessa autoridade, ele pode parar o carro. Quando paramos, nós estamos reconhecendo a autoridade do policial. Quando você para, você diz: ele tem autoridade para me parar. Quando você sabe disso, que ele tem autoridade, você para. Você precisa parar porque você sabe que ele tem autoridade. Agora há pouco, eu acabei de dizer que a mesma autoridade que está no cabeça, que é Jesus, está no corpo, está na igreja, está em mim e em você. O policial, ele vai ali no meio da rua, no meio do trânsito, porque ele sabe que ele tem autoridade. E ele exerce a autoridade porque ele sabe que tem autoridade.
Agora eu estou dizendo para você que a mesma autoridade que Jesus Cristo tem, você tem. Agora que você está sabendo, nós precisamos aprender como exercer autoridade. Como exercer autoridade. Está na hora de você chegar em algumas situações, em algumas circunstâncias, e dizer para os poderes das trevas: ei, chega, acabou. Está na hora de você exercer autoridade. A palavra de Deus nos diz que eu e você devemos resistir ao diabo. Não é Deus quem vem resistir ao diabo. Somos nós que devemos resistir. Somos nós que devemos exercer autoridade, dizendo assim: Satanás, chega, saia daí. Saia da vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, da minha empresa. Saia daí, em nome de Jesus. Eu não aceito mais a sua atuação. Eu exerço a autoridade e digo: chega, vai embora, em nome de Jesus. Aleluia. Ao saber que você tem autoridade, você precisa exercer autoridade. Muitas vezes nós estamos orando para que Deus faça alguma coisa, e Deus diz: eu já lhe dei autoridade em Cristo Jesus, no meu Filho amado, para que você exerça essa autoridade. Lembra, Jesus diz, portanto, vão. Esse envio de Jesus nos vestiu, nos revestiu, nos investiu de autoridade. Marcos 16:17 diz assim: estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Quem crê no nome de Jesus tem autoridade para expulsar demônios. Quem é que expulsa demônio? Deus ou nós? Somos nós. Quem sabe que tem autoridade, fala em novas línguas. Falar em novas línguas é reconhecer que você tem autoridade para falar das línguas dos anjos, as línguas misteriosas de Deus. O versículo 18 diz: e pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, e porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amados, muitas vezes eu e você temos errado. Nós colocamos a mão sobre o enfermo e diz: Deus, cure essa pessoa. Deus diz: eu não vou fazer isso, é você que tem que fazer. Eu já lhe dei autoridade. Crer no nome de Jesus Cristo é crer que Jesus Cristo tem autoridade. Em meu nome vocês farão. Ou seja, crer que Jesus tem autoridade. E usando o nome de Jesus, você agora exerce autoridade. Esse texto fala sobre a vida do cristão que crê que Jesus tem todo o poder e autoridade, e também que Jesus delegou essa autoridade a ele, cristão, filho de Deus, que nasceu de novo. Amados, a autoridade é poder delegado, é poder atribuído. O que é autoridade? É poder atribuído, poder dado, delegado. E aí vem o segundo pensamento: a fonte da nossa autoridade. A fonte da nossa autoridade. Eu vou reprisar alguns pontos do que eu já falei, para ficar bem marcante, bem caracterizado. O cristão, ele não possui autoridade em si mesmo. O ramo, se for cortado da videira, ele seca. Ele só tem vida, vigor, vigor ligado. O cristão não tem autoridade em si mesmo. Ok? Ele também não adquire autoridade com base nas suas obras. Você não vai ter mais autoridade se decidir jejuar 7 dias. Oh, pastor, jejuei 7 dias. Eu me sinto cheio de autoridade. Aleluia. Não. Não. Pastor, subi de madrugada na montanha, orei de joelhos em cima de milhos e tampinhas de Coca-Cola e tal, para aumentar o sacrifício, aleluia. E agora eu desci daquela montanha cheio de autoridade, essa semana vai ser poderosa, tal. Não. O cristão não possui autoridade em si mesmo, e ele também não pode adquirir autoridade através das suas obras.
Diga bem suave assim, amém. Irmãos, o que está cheio de crente iludido, enganado, ludibriado, achando que fez alguma coisa, agora ele tem poder. Não é Popeye que depois que comeu o espinafre, tem a força. Não é pelas nossas obras. Deus Pai deu autoridade a Jesus, Jesus delegou a autoridade a nós. É uma dádiva, é um presente. A autoridade do cristão vem de uma única fonte, que é Cristo Jesus. O cristão, ele precisa aprender a crer que Jesus tem toda a autoridade e receber essa autoridade. É como se ele fizesse assim, ó: com esta mão eu recebo a autoridade dada por Jesus, e com esta mão eu creio, e com esta mão eu recebo. Eu creio que Jesus tem toda a autoridade, eu recebo toda a autoridade, e com as duas mãos você exerce a autoridade. Você exerce a autoridade. A vida cristã se baseia, resumindo, em duas colunas, duas pilastras: crer e receber. É assim que funciona a vida cristã. Eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Essencialmente nisto. Vejamos novamente o texto de Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade. Jesus, ele fez alguma coisa para merecer a autoridade que ele recebeu? Foi dada a autoridade. Quem deu autoridade a Jesus? Deus Pai. Então ele diz assim, ó: foi-me dada toda a autoridade. O versículo 19: portanto, vão e façam discípulos. Com uma mão Jesus Cristo recebe a autoridade de Deus Pai, com a outra mão ele delega a autoridade à igreja. Ele delega ao corpo dele a autoridade. Não a indivíduos. Jesus não está dando autoridade a indivíduos. Ele está dando autoridade à igreja, ao corpo dele. Ah, Pio, eu achava que ele tinha dado autoridade para um, para outro, para outro, para outro. Não. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que fomos batizados em Cristo, todos nós que estamos no corpo de Cristo, temos essa autoridade dada por Cristo Jesus. O policial de trânsito somente tem autoridade porque ele representa um poder. Como sabemos que ele representa um poder? Pergunta para mim, como? Olhando a farda dele. A farda dele representa o poder onde ele está incorporado. O policial, ele está lotado naquela corporação, ele faz parte daquela corporação. Por isso o poder daquela corporação autoriza ele a usar uma farda. Você pode usar a farda de um policial militar? Não pode. Não pode. Se ele está usando aquela farda, porque agora ele está autorizado. Qualquer pessoa não pode usar uma farda militar. Não pode. Nós precisamos receber essa autorização, essa permissão. Como exercer a autoridade? Primeiramente, crendo e recebendo que somente Jesus Cristo recebeu de Deus Pai toda a autoridade. Eu creio que Jesus recebeu de Deus Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Crendo que Jesus está sentado à direita do Pai. Crendo que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Eu creio nisso, diga amém. Amém. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo passo, agora você recebe esta verdade, que esta autoridade também foi delegada à igreja, ao corpo. Essa autoridade não pertence somente à cabeça, pois não tem como separar a cabeça do corpo. Ou seja, a mesma autoridade está na cabeça, também está no corpo. Amém. A mesma autoridade. Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu e você também estamos assentados à direita do Pai. Lugar de autoridade, lugar de honra, posição gloriosa. Na mente de Deus, quando Jesus ressuscitou, eu e você também fomos ressuscitados com Cristo. Deus nos ressuscitou da morte espiritual e nos colocou como membros do corpo do seu Filho amado, que é Cristo Jesus. A cabeça e o corpo são um.
Como exercer autoridade, Pio? Crendo nesta revelação da palavra de Deus, crendo que a autoridade que pertence a Cristo também pertence à igreja, também pertence ao corpo. 1 Coríntios 12, 12, olha o que está escrito ali. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mãos, pés, orelha, cabelo, nariz, olho, muitos membros, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, assim também. Ao reconhecer que Cristo Jesus é o cabeça da igreja, necessitamos reconhecer também que somos membros do corpo de Cristo. Necessitamos reconhecer também que o nosso irmão é membro deste mesmo corpo. E agora começa a apertar o negócio. Pode afivelar os cintos aí que a gente vai decolar. Agora começa a ficar mais séria a conversa. Aqui nós temos um mistério de como a autoridade que está em Cristo Jesus vai fluir através de nós. Vejamos. A autoridade do cabeça, que é Cristo, está sobre a minha vida porque eu estou ligado no corpo de Cristo. Ok? Pastor, mas eu acho que se eu ficar em casa com meu filhinho, com a minha esposinha, na minha salinha, fazendo meu cultinho ao meu Deusinho, eu também vou ser abençoado. Não. 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 Mas pastor, igreja, isso é estrutura de homem. Não. Não. É a única agência legal sobre a face da terra, através da qual flui a autoridade de Cristo Jesus, a igreja. A igreja. Queridos, uma mão, uma perna, um pé, ou qualquer membro do corpo humano, é a coisa mais linda, a coisa mais perfeita, uma mão. Uau! Né? Ainda mais se for um atleta como eu, sim, né, que trabalha assim e tal, né? Você olha e diz, uau! Agora, corta uma mão, um acidente terrível, foi né, decepado uma mão, um braço, e você passa ali, vê uma mão separada do corpo, você olha e diz, uau! Coisa horrível! Entenderam? Eu achei que se eu ficasse sozinho na minha casinha, tal, com a minha esposinha fazendo meu cultinho. Não. A autoridade está no corpo. A autoridade foi dada à igreja. Pertence à igreja, o corpo de Cristo. Precisamos entender isso. Temos que estar inseridos no corpo. A mão não pode dizer, eu não estou no corpo. Mesmo assim eu sou corpo. Se não está no corpo, não é corpo. Não tem como. Precisamos estar ligados, inseridos. Como é que eu posso honrar um outro corpo se eu não estiver, um outro membro do corpo, se eu não estiver no corpo, se eu não estiver inserido no corpo? Como que esta minha mão pode honrar o meu corpo dando de beber ao meu corpo, se ela não estiver no corpo? Essa mão acabou de me servir, e para ela me servir ela tem que estar ligada ao corpo. Se não estiver ligada ao corpo, ela não serve. Vejamos, a autoridade do cabeça, que é Cristo, está sobre a minha vida, mas também está sobre a vida do meu irmão, porque o meu irmão está ligado ao corpo, assim como eu estou ligado ao corpo. Assim como o meu irmão é membro do corpo de Cristo, eu também sou membro do mesmo corpo de Cristo. Meu Deus, quando eu considero o meu irmão membro do corpo de Cristo, eu preciso considerar que sobre ele está a autoridade de Cristo. E ao considerar que sobre a vida do meu irmão está a autoridade de Cristo,
E ao considerar, eu não tenho dificuldade em considerá-lo superior a mim mesmo. Esse silêncio é poderoso. A autoridade que está no cabeça, que é Cristo, está na vida do meu irmão. E quando eu amo o meu irmão, quando eu perdoo o meu irmão, quando eu me relaciono com o meu irmão, quando eu considero o meu irmão superior a mim mesmo, eu estou me submetendo à própria autoridade do cabeça, que é Cristo, na vida do meu irmão. Se eu me rebelo, se eu me levanto em calúnia e maledicência contra o meu irmão, eu estou me rebelando contra a autoridade de Cristo na vida do meu irmão. É impressionante isso. Ao considerar a autoridade de Cristo na vida do meu irmão, eu também me considero portador dessa mesma autoridade. E a autoridade de Cristo só vai fluir na minha vida, através da minha vida, a hora que eu considerar o meu irmão tendo a mesma autoridade na vida dele. Senão a autoridade não flui na minha vida. Não flui na minha vida. Vamos aprender um pouco mais sobre esse importante assunto, esse aspecto da autoridade. 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ao sermos inseridos na igreja, no corpo de Cristo, nós somos um espírito com o Senhor Jesus. Nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer em Cristo. Quando eu reconheço a autoridade de Cristo na vida do meu irmão, a mesma autoridade de Cristo começa a fluir através da minha vida. Amados, é isso. Se eu creio que a autoridade está no corpo, eu considero a autoridade de Jesus na vida de cada membro do corpo de Cristo. Ou seja, eu tenho autoridade, assim como o meu irmão, a minha irmã também tem autoridade. Uma das coisas que Jesus ficou admirado foi quando aquele centurião disse para ele: Senhor, eu estou sujeito à autoridade, e eu tenho debaixo das minhas ordens soldados. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Ele estava dizendo: eu só tenho autoridade porque eu estou debaixo da autoridade. Por isso eu tenho autoridade para dar ordem aos soldados. Da mesma forma, amados, da mesma forma, se você não considera que o seu irmão, que a sua irmã tem a autoridade de Cristo na vida dele, a autoridade de Cristo na sua vida também passa a ser inoperante, inócua. Ela não vai fluir. Meu Deus! Vocês se lembram quando Jesus já estava preso antes de ser crucificado? Ele está diante do governador Pilatos, Pôncio Pilatos. E Pilatos começa a argumentar, a arguir, perguntar, questionar, e Jesus simplesmente fica quieto, silente. E Pilatos pergunta, e Jesus não diz nada. Olha o que diz aí em João capítulo 19, 10. Você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Você sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? A hora que Pilatos usa a palavra autoridade, ele mexe com Jesus. Você pode imaginar a cena? A hora que Pilatos diz assim: eu tenho autoridade para crucificá-lo e para soltá-lo. A hora que ele usa a palavra autoridade, Jesus faz assim, ó. Levanta a cabeça e olha para ele. Ai, 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 ai. Olha o próximo versículo. Aí Jesus respondeu. O assunto autoridade é tão sério na Bíblia, que Jesus só respondeu depois que passou pelo tema autoridade. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Uau! Pilatos diz, Jesus diz para Pilatos: sabe por que eu estou silente? Sabe por que eu estou acatando tudo que você está fazendo? Porque sobre você, Pilatos, está a autoridade do meu Pai.
Então Pilatos, eu não estou me submetendo a você, Pilatos. Eu estou me submetendo à autoridade do meu Pai que está sobre a sua vida, Pilatos. É isso. Vocês não entenderam nada. Quando você se submete ao seu irmão, você não está se submetendo ao seu irmão, à sua irmã. A autoridade de Cristo que está na vida dele. É assim que funciona. E quando você se submete à autoridade de Cristo na vida do seu irmão, da sua irmã, você diz àquele demônio: vai, saia daí, espírito de enfermidade, saia daí, e ele vai. Você diz: eu abro essa porta, e a porta se abre. Mas você tem que se submeter à autoridade de Deus na vida do seu irmão, assim como Jesus fez quando ele estava diante de Pilatos. É assim que nós exercemos autoridade, reconhecendo a autoridade na vida dos nossos irmãos. Eu brinco, eu tenho aqui mais de 7.000 chefes. Eu tenho que submeter a autoridade dos membros da igreja. Quanto mais eu me submeto à autoridade que está no corpo, mais eu tenho autoridade. É assim que flui, é assim que acontece. Esse é um mistério, queridos, esse é um segredo. Ao entendermos isto, não pregamos somente a mensagem da cruz. Começamos também a pregar a mensagem do trono de Deus. Nós vamos à cruz para a nossa salvação, mas nós não podemos permanecer ali na cruz. Na cruz, na ressurreição de Cristo Jesus, nós recebemos autoridade, mas é no trono, a partir do trono, que nós exercemos autoridade. Na cruz recebemos, no trono exercemos autoridade. É assim que funciona. Para exercermos autoridade é necessário crer que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, e nós já cremos nisso. Crer que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, e nós cremos nisso. Crer que essa autoridade foi delegada à igreja. Eu não creio muito nisso, porque eu não consigo ver o meu irmão superior a mim. Aleluia. Aleluia. Tá bom isso aqui, hein? Por um devocional de 15 minutos que eu preparei, está muito bom. Olha Lucas 10:19. Jesus diz: eu lhes dei autoridade. Eu dei autoridade a vocês, igreja, membros do corpo de Cristo, para pisar cobras e escorpiões, para pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu-lhes a autoridade sobre tudo aquilo que Ele criou. Sobre tudo aquilo que Ele criou. E agora vem Jesus e restaura essa autoridade que Adão perdeu por causa do pecado. E Jesus diz: eu dei autoridade para vocês pisarem sobre serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, mas para que isso? Não. Isso simboliza todo o poder do inferno. E você tem autoridade sobre todo o poder do inferno. E essa autoridade flui através da sua vida o dia que você reconhecer que essa autoridade está na igreja, no corpo de Cristo. Eu já contei isso para vocês, estava num congresso, num evento. Eu ia falar depois de um pregador muito famoso, não vou dizer o nome dele por questões de ética. E ele estava falando antes de mim e falando mal da igreja. A igreja está em pecado, a igreja está dividida, a igreja está manchada, a igreja é prostituta, a igreja não sei o que, a igreja não sei o que. E eu ali ia falar depois dele. Nisso tivemos um intervalozinho, tomando uma água. Ele veio me dar um abraço. Pinho, que bom que você está aqui. Eu falei: meu irmão, você está doido? Ele falou: como assim? Você está falando mal da noiva. Você está falando mal da igreja. Você está louco? Perdeu o juízo. E quem é o responsável por conduzir a noiva santa, perfeita, imaculada, chama-se Espírito Santo de Deus. Você está dizendo que o Espírito Santo é um frouxo, um incapaz, um incompetente? Você está louco? Não se fala mal da noiva.
Não se fala mal da igreja. A igreja recebeu autoridade. A autoridade está na igreja. Se eu não reconheço que a autoridade de Cristo está na igreja, no corpo, eu não tenho autoridade. A autoridade de Deus só flui através da minha vida quando eu reconheço que a autoridade dele está na igreja. Meu Deus. Olha Gênesis 1:26, por gentileza. Olha Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem tem a imagem e semelhança de quem? E você vai pisar sobre o homem? Domine ele sobre os peixes, domine sobre as aves do céu, domine sobre os grandes animais, domine sobre toda a terra, domine sobre todos os animais pequenos e grandes que se movem. Não tenha aí domine sobre o outro homem, domine sobre outra mulher. Apacentador, coordenador, você quer um grupo familiar abençoadíssimo, não exerça domínio sobre as ovelhas. Não exerça domínio sobre as suas ovelhas. Sirva as suas ovelhas. Quanto mais você servir, mais autoridade você terá. Pastores que estão me ouvindo, no Brasil, fora do Brasil, não exerça autoridade e domínio sobre o rebanho que Deus constituiu e colocou nas suas mãos. Pastor, sirva a igreja, sirva o rebanho. Não exerça domínio sobre o rebanho. Aleluia! É assim que funciona, amados. Colossenses capítulo 2:13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida. Meu Deus, a dívida que tinha com Adão foi cancelada, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu de quem? De Satanás e seus demônios. Pregou essa nota promissória na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre a cruz. Jesus Cristo arrancou, por causa do pecado de Adão, arrancou agora das garras de Satanás o escrito de dívida, a legalidade que ele tinha de matar, de roubar e de destruir. Arrancou, cravou na cruz e diz: tetelestai, está pago. Satanás, você não tem mais autoridade sobre a terra. Agora quem tem autoridade na terra é a igreja do Senhor Jesus. Somos nós. Somos nós. Por isso que Efésios pode aplaudir Jesus, ele é digno. Aleluia! Aleluia! Por isso que Efésios capítulo 6, versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Meu irmão, coloque isso de uma vez por toda dentro do seu ser, do seu coração. Se você entender esse versículo, nunca mais você vai falar mal de alguém. Nunca mais você vai falar mal de alguém. Nunca mais você vai ouvir fofoca e fuxico de alguém. Olha o que diz o texto: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E Ele já nos deu autoridade sobre esses poderes. O diabo fará de tudo para nos convencer a pensarmos que são as pessoas que se opõem a nós. Não são as pessoas, é ele, o diabo. Por isso Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre Satanás e seus demônios, e nada vai causar dano às nossas vidas. Enquanto você falar mal de uma pessoa, o diabo causa dano em você. O dia que você não falar mal da pessoa e enfrentar o diabo com autoridade, dizendo: Satanás, saia daí, ele não vai causar mais dano a você. Você está atirando no inimigo errado, você está mirando no lado errado. É meio perigoso de fazer assim, né? Mas você está mirando no lado errado. Você está atirando no lado errado. Tem nada a ver com a sua sogra. Nada a ver com a sua sogra. Você quer ser um patrão legal, cheio de autoridade? Honre os seus colaboradores. Honre os seus colaboradores.
Irmã, você quer ter um casamento feliz? Pare de manipular o seu marido. Aleluia! Enquanto você, minha irmã, desejar exercer autoridade, domínio sobre o teu marido, o seu casamento é isso aí que você tem vivido. Mas o dia que você reconhecer a autoridade de Deus na vida dele, começa a mudar. Minha irmã chegou para mim e falou: Pio, meus filhos não me obedecem. Eu comecei a dar risada. Falou: é sério, Pio? Eu continuei dando risada. Ela disse: mas é muito sério, eu dei mais risada ainda. Ela perguntou: por que você está dando risada? Simples. Porque a autoridade na sua vida é delegada pelo seu marido. Se você não tem autoridade sobre os seus filhos, porque você não se submete a ele. Marido, agora é para vocês, homens. Marido, você quer um lar feliz? Você quer uma família ajustada, um lar feliz? Ei, pare de exercer domínio, pare de pisar sobre a sua esposa. Ei, libere aquele cartão de crédito logo. Ao reconhecermos que Jesus tem toda a autoridade, ao reconhecermos que Ele deu essa autoridade à igreja, quando você reconhece a autoridade dele na igreja, ou seja, na vida dos seus irmãos, a autoridade começa a fluir através da sua vida. E aí, possuído dessa autoridade, consciente, você diz assim: escrito está. O Senhor é meu pastor. Aí você poderá dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque você entendeu a autoridade, você entrou no fluxo de autoridade. Você poderá dizer: eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você poderá dizer: escrito está, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Aí a palavra de Deus flui diferente. Ela causa um impacto diferente, porque está saindo de um coração, de um espírito, de alguém que sabe o que é autoridade. Queridos, isso muda a vida do crente. Isso muda a nossa existência. Meu horário já foi embora. Receba isso, creia nisso. E vamos viver essa vida dada a nós, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Sim, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Yes, 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 yes. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é,
É maravilhoso. Como é bom